Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a mesa número 40 do Congresso Mineiro de Psicologia. Um grande prazer estar com vocês. E hoje, o convite agora é para a gente conversar sobre as adaptações às rotinas hospitalares e a sistematização do trabalho, um ressignificar da nossa atuação. Nossa profissão tem essa característica de caber em todos os âmbitos e se adaptar a todos os ambientes. A partir do momento em que ela foi surgindo, foi ganhando espaço, foi crescendo e se adaptando às mais diferentes realidades e fazeres do ser humano. E talvez um dos ambientes onde essa adaptação, ressignificação tenha sido mais urgente, mais intensa nesses últimos anos, foi o ambiente hospitalar, com uma nova realidade imposta pela Covid. Para conversar sobre esse tema, contamos aqui com a Alexandra Martins. A Alexandra é doutora em psicologia pela PUC Minas, mestre em psicologia pela UFMG, especialista em psicologia hospitalar, psicologia da saúde e psicologia clínica, coordenadora do serviço de psicologia do Biocor Instituto e integrante da comissão de orientação em psicologia hospitalar do CRPMG. Íamos contar também com a presença da Laila Gomes, mas infelizmente, por motivos de força maior, ela não poderá estar presente hoje. Mas contamos aqui com a valiosa contribuição da Alexandra. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Lilian. Estão me ouvindo? Só para confirmar? Está tudo ok. Obrigada, Lilian. Bom dia a todos. É com muita alegria estar aqui nessa manhã, um congresso tão importante, feito por muitas mãos, desde 2020, um projeto bastante importante aí para a nossa classe, para os psicólogos, e fico muito feliz de poder falar um pouquinho dessa experiência, que foi uma experiência bastante impactante e difícil para todos nós. Então, agradeço você, Lilian, por estar aqui comigo. Estaremos nós duas hoje, mas eu acho que a gente vai ter aí um espaço para uma conversa importante. Bom, vocês vão compartilhar a tela. Ótimo. Bom, eu mesma consigo passar os slides ou vocês passam? Como funciona? Ok. Bom, então, bom dia. Eu vou falar sobre as adaptações às rotinas hospitalares do trabalho e essa atuação do psicólogo e sua reflexão sobre a prática profissional, mas principalmente essas adequações, né, às rotinas durante a pandemia, que eu acho que é o foco dessa apresentação. Claro que a gente tem sempre adaptações às rotinas, mudanças ao longo de toda a nossa atuação enquanto psicólogos hospitalares, isso é comum, é uma rotina diária que a gente tem que estar sempre adaptado, porque no hospital se adaptando, porque no hospital a gente trabalha com vários profissionais, várias clínicas, a própria instituição, então a gente precisa estar sempre envolvida com as mudanças e com o avanço das nossas práticas e das práticas da nossa equipe. Eu vou pedir que vocês possam compreender, eu já estou um pouco rouca, eu estou pós-vacina, quarta dose, tive algumas reações, mas eu acho que eu vou conseguir falar sem perder a voz. Bom, então, inicialmente, eu acho que aqui já volta para o mesmo, né? Tem aí um pouco da minha apresentação do meu mini currículo, mas a Lilian já falou. A introdução do que eu falo hoje, o sumário com a introdução, a pandemia, como fazer, a rotina assistencial, visitas virtuais e tecnologia nos atendimentos, que foi um dos nossos maiores desafios, nos atendimentos psicológicos e quais os impactos. Bom, então começando pela introdução, eu vou falar um pouco a partir do meu referencial teórico, não tem como não falar da psicanálise, que é o meu referencial, e toda a nossa atuação em equipe e da equipe de psicologia hospitalar no Biocor, a gente sempre se respaldou aí dessa referência, obviamente
todas as disciplinas dentro da psicologia e da psicologia hospitalar, elas são sempre utilizadas. Mas eu vou falar um pouco a partir da psicanálise, inicialmente, como uma introdução. Então, a experiência do psicanalista, ela sempre foi um desafio, principalmente do psicanalista em instituições de saúde, porque é sempre uma construção, um avanço, a gente introduzir o que é a nossa escuta dentro de um discurso que já é pré-existente da ciência, então é um desafio constante. E na pandemia isso se revelou ainda maior, né? Então, além de acolher a linguagem, sua expressão de sentido, que é o que é dito nesse momento, por quem está vivendo naquele sofrimento, é preciso reconhecer um contexto em que estamos inseridos, que é o campo da ciência médica. Então, isso inicialmente, além dos desafios, que eu vou citar cada um deles, eu acho que esse campo da ciência médica, ele sempre, para nós psicólogos, a gente está sempre ali discutindo, pensando, para não nos confundir com isso o tempo todo. Então, a gente muitas vezes tem que sustentar aí a linguagem e essa expressão de sentido, que para a ciência pode ser um e para nós outro, mas aí temos que estar juntos nessa discussão. Então, em uma época aí de forte influência do discurso científico, anátomo-clínico, sobre o tratamento de doenças, aí eu vou falar um pouquinho do Freud, né? Ele enfrentou dificuldades lá no século XIX, desde o início das descobertas da psicanálise. Então, tantos desafios que nós enfrentamos hoje, Freud, se formos pensar na psicanálise lá no século XIX, ele também enfrentou, dedicando-se a um método de investigação sobre a existência do psiquismo. Então, eu vou falar como uma introdução sobre o que é isso, que a gente pensa sobre isso, esse método de investigação. E aí, entrando na questão do discurso da ciência, o discurso da ciência, eu acho que nesses 2 últimos anos, em relação à pandemia, a gente viveu isso de uma forma muito intensa. Obviamente, ele sempre existiu, ele nunca foi desconsiderado, mas isso entrou em pauta nas redes sociais, em pauta nas discussões de grupo, de WhatsApp, em pauta nos serviços de saúde, a importância do campo da ciência, a importância do discurso da ciência, a importância das vacinas, a importância do avanço das tecnologias. Então, na atualidade, os desafios no campo da saúde, eles se modificam o tempo todo. Nesses 2 últimos anos, a gente viu isso se intensificando cada vez mais, a gente tinha uma urgência, né? Porém, sem que o discurso da ciência perdesse seu domínio sobre as sociedades, de modo que em tempos de pandemia isso aí exaltou seu valor, né, como eu estou dizendo. Então é preciso reconhecer o seu valor. Nós sempre, eu acho que o campo da psicologia, a gente sempre reconheceu o valor da ciência, isso é muito claro para nós, mas a gente percebeu que a própria sociedade precisou pensar cada vez mais, existiam discussões muito ideológicas sobre isso, e que foi muito impactado até mesmo nas decisões das pessoas em relação o próprio tratamento que poderia fazer. Então, muitas discussões no início sobre as medicações ainda não inseridas num contexto de protocolo médico, então a gente teve muitos problemas em relação a isso. Então, nossa atenção, ela vai, no caso da psicologia, e pensando na referencial teórica da psicanálise, no drama da subjetividade em relação à pandemia. A gente vai legitimar o caso a caso, a particularidade do caso a caso, então isso é sem dúvida, para nós psicólogos, a gente pensa no caso a caso, então ainda mais pensando na subjetividade humana, não dá para generalizar, mas é claro que num tempo de urgência a gente teve que pensar muito rápido na nossa técnica, na nossa atuação. Então essa posição ética, ela não se modificou com a pandemia, entretanto há uma diferença nesse momento atual que foi preciso considerar. Qual que é a diferença que a gente foi preciso considerar? A fragilidade humana. Então, ali estávamos todos frágeis, não só o paciente, a equipe, a humanidade, né? A gente teve a pandemia, ela afetou ao mundo todo, a toda a humanidade, então
todos estávamos afetados aí em relação à fragilidade, a nossa fragilidade, ela apareceu. Então, a fragilidade humana, que ela foi exaltada pela Covid, óbvio que a fragilidade ela é exaltada todos os dias por vários motivos, a violência, a desigualdade social, as guerras, enfim. Tudo que a humanidade sofre constantemente, mas nesse momento todos nós focamos aí nessa fragilidade que estávamos diante, que é a pandemia. Inicialmente todos nós não sabíamos o que aconteceu. Eu me lembro muito que a gente chegava no hospital para trabalhar no primeiro mês praticamente, nas ruas muito vazias, aquela mudança na rotina das pessoas e nós temos que estar na linha de frente. Como poderíamos fazer aquilo se também, enquanto profissionais da saúde, estávamos afetados? Então, medo da equipe, eu como coordenadora de um serviço, sofri muito esse impacto, porque eu tinha que incentivar a minha equipe a atuar enquanto profissionais da saúde, mas ao mesmo tempo considerar a fragilidade de cada um e considerar o medo de cada um e como as pessoas estavam afetadas, sem permitir com que elas não seguissem o trabalho, né? Então, e muitas vezes foi um grande desafio para nós líderes de equipe. Obviamente que a própria equipe também nos acolheu enquanto líderes, né? Então, a pandemia afetou a todos nós, médicos, profissionais da saúde, os pacientes, os psicanalistas, né, nesse contexto, os psicólogos. Então, o paciente, ele acolhido pela equipe de saúde, ele sofre com os sintomas da contaminação do vírus. Um problema de saúde em situação de pandemia afeta toda a população do mundo, sendo assim, todos correm o mesmo risco. Desse modo, foi possível observar discursos e fenômenos que expressavam a identificação com a fragilidade e a impotência humana, de forma coletiva. E era importante a gente considerar isso. Não dava para pensar que somente o paciente estava ali, nós também estávamos afetados e sofrendo. Então, para nós, psicanalistas e psicólogos no ambiente hospitalar, era muito importante perceber e entender que discurso é esse que permanecia ali de uma forma muito efetiva, né? Em muitas situações, a gente percebia médicos que já estavam há anos atuando como equipe de terapia intensiva, sofrendo com a pandemia, com medo, sem saber como seria, evitando contato com a família, aquele momento inicial em que os médicos, a equipe de saúde, muitas vezes não ia para casa com medo de contaminar seus familiares. Então, há sempre um certo grau aí de identificação na experiência com a fragilidade, né, e no cuidado com o paciente doente, hospitalizado. Esse é um fenômeno comum, porém muitas vezes pontual. Então, às vezes a gente se identifica com o paciente ali com alguma doença. Então, o paciente tem uma doença que alguém da minha família teve, eu posso me identificar. Nesse caso, todos nós nos identificamos porque todos nós poderíamos ser afetados. Então, foi uma identificação coletiva, não era uma identificação pontual, era uma identificação coletiva. Bom, então, o que a gente percebeu inicialmente, e o que o Freud vai trazer, né, que são as ameaças que todos nós tememos, que é a fragilidade do próprio corpo, nosso corpo, são 3 ameaças, que é a fragilidade do corpo, nosso corpo tende à finitude, então a gente tem ele como uma ameaça, o mundo externo, que são as pessoas, a violência, as relações, né, o mundo externo não com as pessoas, né, os seres humanos, o outro, e o mundo externo, que seria o quê? A própria natureza, né, que ela pode nos afetar com sua condição de potência, né? Então, uma vivência aí em que a gente não tem controle, em que a natureza pode nos afetar, né? Um terremoto, uma tsunami, uma chuva intensa. Então, a natureza é uma das ameaças também e o outro humano. Então, o Freud foi lá em 1930, né, apontar aí essa questão dessas 3 ameaças que a gente pode viver aí. Então, na experiência hospitalar, nos deparamos claramente com os discursos que expressam essa ameaça, apontando esses 3 fenômenos da vida, né? Então, na prática clínica, foi preciso primeiro interrogar a urgência, que urgência é essa que nos ameaça? O que é isso? Do que se trata isso? Nós tivemos, como profissionais da saúde e psicólogos, também pensar o que seria isso. E, ao mesmo tempo, cuidar da gente,
na nossa própria terapia, análise pessoal, nosso cuidado à saúde, equipamento de proteção individual, depois, posteriormente, vacina, isso demorou, né? Retornando com os recursos possíveis para essa experiência. Então, quem voltou, retornou, algumas pessoas desistiram e a gente compreende, né? É natural que um profissional da saúde possa desistir num momento como esse, e não é uma vivência de um dia aquela pessoa ela desiste por medo, mas ela pode desistir por vários motivos, e isso é compreensível. Então, ao escutar o sofrimento dos doentes, foi preciso também manter uma distância entre o eu e o outro, o que parece possível para um psicanalista. Contudo, nessa experiência de identificação, temos um impasse, que deve ser considerado: estamos todos no mesmo barco e ele pode afundar. Quem sabia como ia ser? Então a gente teve esse medo inicial e isso nos impactou muito. Bom, então o sofrimento de ambos os lados, não era mais um sofrimento do lado do doente, um sofrimento do lado do paciente, que é o que a gente vive o tempo todo. O paciente está doente, o paciente está sofrendo, o paciente precisa dos nossos cuidados. Não, ali o paciente estava sofrendo e nós também. Então, nesse contexto, nota-se que o sofrimento expresso de ambos os lados, de quem cuida e de quem precisa do cuidado urgente. Aquele que supostamente mantinha um lugar de poder sobre o cuidar, né, que a gente tem ali um poder sobre o cuidar, se deparou com a dificuldade em esconder sua preocupação com o desconhecido poderoso, o vírus, né? Esse vírus, a gente tinha reuniões constantes, que eram reuniões de equipe, e era muito interessante, toda semana aquelas reuniões em que todos estavam ali, profissionais da saúde, tentando entender tecnicamente, cientificamente, e tentando organizar o fluxo de trabalho, de atuação, para que tivéssemos os nossos cuidados, os cuidados com a equipe. Então, todas as semanas nós tínhamos novidades de medicamentos, novidades de como estavam os andamentos das vacinas, guidelines, enfim, discussões infinitas em relação aos protocolos, a como seria. Todas as semanas nós tínhamos mudanças. Então, esse pareceu ser um desafio estabelecido para o psicanalista, presente nessa cena de cuidados, das variadas formas de sofrimento. Tínhamos algo em comum: uma pandemia e seus desdobramentos no psiquismo dos afetados, direto ou indiretamente. A gente vai pensar depois, né, eu acho que só a posteriori, sobre a questão do trauma, né, o estresse pós-traumático que todos nós vivemos. Eu acho que depois as consequências disso foram aparecendo. Então, bom, vamos pensar sobre a pandemia, né? Se a gente for pensar no século XX, a primeira pandemia aí que foi uma catástrofe para a humanidade foi aí a pandemia da gripe espanhola. Nós tivemos vacina muitos anos depois, então muitos milhões de pessoas morreram. Então, quem imaginava que no século XXI viveríamos algo parecido, obviamente com uma tecnologia e uma ciência mais avançada, mas estávamos ali diante de uma situação como foi aí a gripe espanhola no século XX. Então, bom, o que a gente pode pensar desse momento, que foi uma vivência inédita para todos nós, pelo menos para a nossa geração, né, para a nossa sociedade, a questão do cuidado com o outro e também com o nosso impacto pessoal. Não tinha como não cuidarmos de nós e ao mesmo tempo cuidarmos do outro. Então a psicologia tinha ali a sua função, os profissionais da saúde tinham a sua função, mas era preciso cuidarmos uns dos outros, do paciente, de nós mesmos, o que não foi uma tarefa fácil, porque muitos de nós trabalhamos incansavelmente, trabalhávamos horas e horas, para que a gente pudesse estar na linha de frente, profissionais da saúde exaustos, técnicos de enfermagens, enfermeiros, médicos, naqueles momentos mais difíceis, falta de equipamento de proteção individual no mundo, falta de medicamentos no mundo, e nós tentamos o tempo todo, como profissionais, fazer o que era possível para salvar vidas e cuidar dessas vidas. Então,
essa importância do cuidado da saúde mental, alguns serviços tiveram que, nós psicólogos tivemos que ajudar os próprios colegas, então muitas vezes envolvidos ali e com grupos de apoio, né, enfim, buscar algumas alternativas de rede de apoio. O cuidado com a saúde mental era uma importância, mas ao mesmo tempo a gente não tinha como colocar ele em primeiro lugar, porque tinham outras urgências além dele. Então, assim, ali dilemas, né, assim, em que a gente vivia. Então, o que é uma pandemia? A gente teve que entender o que é isso, o que é uma pandemia, tivemos que estudar sobre isso, quais os efeitos dela na vida das pessoas, na sociedade, no mundo, o valor da ciência. Eu acho que as pessoas buscavam essas informações o tempo todo, a gente foi vítima aí, como no mundo todo, de fake news, informações controversas, informações que não faziam sentido e que muitas vezes influenciava significativamente o comportamento das pessoas. É, a gente percebia isso quando atendia famílias que às vezes estavam contaminadas e que pessoas que negavam a realidade da pandemia, negavam a realidade daquela doença e só entendiam o risco que estavam correndo e a própria urgência e gravidade do vírus quando estavam dentro do hospital. Né? Então, a experiência de cada instituição, cada realidade hospitalar, os pedidos institucionais e a participação do psicólogo hospitalar, isso foi muito interessante, porque nós estávamos ali, cada um da sua forma, cada instituição, cada hospital com a sua equipe, o seu dimensionamento, mas estávamos ali, fomos convocados, como eu acho que a inserção do psicólogo ela existe, a gente sabe disso, o psicólogo está lá, mas nesse momento nós fomos convocados assim de uma forma talvez mais intensa, mais significativa, porque as pessoas entendiam que existia ali mais do que uma urgência clínica, mas uma urgência de saúde mental, uma urgência da sensibilidade e do sofrimento psíquico existia naquele contexto. Então, nós fomos convocados a atuar. Então, a equipe de saúde mental, quem são? Quantos são? Qual o dimensionamento de equipe que a gente tinha? Então, muitas vezes a equipe tinha que se direcionar para aquele foco que era Covid, sem esquecer dos outros pacientes que estavam ali. Não podíamos, os pacientes internavam, né? Mesmo os pacientes, obviamente, as cirurgias que eram cirurgias eletivas, elas foram canceladas, muitas delas, mas o paciente da urgência chegava no hospital. É interessante pensar, né? Que a gente brincava, às vezes, conversando com os médicos, onde estão as urgências cardiológicas? Sumiram por um certo momento, os pacientes pararam de infartar. Mas, assim, uma brincadeira à parte, mas é interessante esse movimento, né? Mas talvez esses pacientes não procuravam o hospital por medo e acabavam, enfim, a gente não tem essa estatística, mas a gente tinha uma diminuição aí das urgências cardiológicas e outras urgências, mas os pacientes estavam no hospital. Então, esse dimensionamento de equipe foi preciso avaliar, né? Então, muitos psicólogos contratados, né, em instituições de saúde. A questão dos novos métodos de trabalho, da nossa profissão, os protocolos, procedimentos operacionais, materiais de comunicação com o paciente, né? Comunicação alternativa, a própria tecnologia, que eu vou falar mais amplamente mais à frente, mas assim, a gente teve que buscar todos os métodos que a gente já existiam, aperfeiçoar alguns, modificar outros, construir protocolos, né? O protocolo de Covid, por exemplo, foi um protocolo que a gente teve que construir muito de urgência, obviamente com uma equipe multiprofissional ali inserida. Então, os nossos métodos de trabalho, de investigação e de construção do nosso trabalho, ele foi intensificado nesse momento, a gente teve uma urgência para isso, tanto dos atendimentos como da construção desses protocolos, então a gente tinha que ficar tanto na parte da gestão disso e na parte dos atendimentos. Então, a nossa participação junto aos processos de gestão, capacitação, treinamentos, desenvolvimento de protocolos e documentos para a equipe assistencial. Então, as duas coisas, né? A gente ficou ali circulando nesses dois lugares. É bastante importante que isso mostre. Eu participei de um congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar o ano passado e foi unânime os profissionais da psicologia hospitalar comentando da importância
do trabalho da psicologia nesse contexto da pandemia. A psicologia hospitalar, ela foi considerada como essencial, apesar de eu costumo dizer que ela é essencial, mas ela foi considerada, talvez legitimada como essencial. E a questão do estigma, né? O estigma foi muito importante pensar porque a doença, as pessoas se afastaram, as pessoas tinham medo umas das outras, o estigma em relação a você ser profissional da saúde, você estar no hospital, as pessoas não queriam encontrar muitas vezes, obviamente a gente teve aí um distanciamento social importante, mas o estigma ele ficou marcado, né? O estigma da questão não só da doença, mas dos profissionais da saúde envolvidos ali na linha de frente. Então, as mudanças na rotina assistencial e o contingenciamento hospitalar. Então, a gente teve que mudar as nossas rotinas, o fluxo de assistência, para manter aí o contingenciamento hospitalar da melhor forma possível, né? Então, existiam duas realidades: os pacientes internados com outras doenças e os pacientes com Covid. Na nossa realidade, a gente conseguiu manter as atividades, as nossas atividades, a nossa rotina para as duas áreas, né? Talvez linhas de cuidados, tanto a Covid como os outros pacientes. Obviamente, a gente manteve alguns critérios de urgência, então os pacientes e as famílias da Covid, dos setores de Covid, a gente ampliou, né, e o nosso dimensionamento foi maior para essas áreas, mas a gente conseguiu manter o suporte aos outros pacientes também. Então, o nosso foco foi o paciente, a família, também a equipe de saúde, a gestão e a técnica. E nós mesmos, né? Buscamos as nossas alternativas, talvez fora ali daquela atuação. Eu lembro que eu estava no doutorado e a minha orientadora dizia assim: como é que você está aguentando fazer o doutorado e isso? Eu falei assim: talvez o que tenha me ajudado, a própria análise pessoal e o próprio doutorado, porque aí no final de semana eu ficava escrevendo e o distanciamento social me obrigou a escrever e ficar longe ali, pelo menos, daquela realidade. Minha tese tinha outro assunto, então foi o que ajudou. Aí a questão do controle epidemiológico e a humanização da assistência, então a gente tinha que manter o controle, os EPIs, mas e a humanização da assistência? Como esse distanciamento, os pacientes ali em sofrimento, então era uma realidade que a psicologia trabalhou muito. A gente precisa manter esse controle, que é um controle importante, mas ao mesmo tempo sem perder a humanização da assistência. O sigilo e a confidencialidade dos casos, então não dava para não pensar nisso, né? O sigilo da informação, toda a confidencialidade a partir da nossa tecnologia utilizada, que eram tanto os tablets como os celulares, como manter o sigilo da informação, tendo um movimento ali a partir de uma tecnologia que a gente teria que se utilizar. Então, eu vou falar disso mais à frente, o que a gente utilizou. O isolamento e suporte assistencial, então, mantínhamos aí o isolamento, mas ao mesmo tempo era necessário o suporte assistencial. O isolamento da equipe fora, né? Na equipe assistencial a gente não estava isolado, então, nesses 2 anos de atuação, mais de 2 anos, né? Porque agora a gente já está em 2022, mais de 2 anos da Covid, da pandemia. Em nenhum momento eu fiquei, as equipes de saúde ficou fora do hospital. Eu acho que nós não tivemos o isolamento, nós estávamos sempre dentro do hospital. Talvez o isolamento das questões mais sociais, do contato social fora. Assistência virtual, então a gente teve que organizar a técnica para isso, também vou falar mais à frente. Outras questões, o luto, as fantasias, os sentimentos, a ambivalência, os conflitos ali diante desse momento, o desamparo, que é algo que tem que ser considerado, né? Quantas pessoas estavam ali vivendo a doença no momento em que elas se sentiam extremamente desamparadas, apesar dos profissionais da saúde estarem ali atentos para fazer todo o movimento, mas o desamparo em função da nossa própria condição enquanto humanos, né? Como eu falei que o Freud dizia, né? O nosso corpo é o que nos ameaça, porque o nosso corpo é fadado à finitude. Então a gente pode estar ali sozinho, sem nossa família, no momento de uma doença como essa.
Então, os efeitos e as consequências disso, os psicólogos tiveram que trabalhar muito, os efeitos e as consequências disso, tanto com os pacientes ali, como com os profissionais da saúde e a nossa realidade pessoal. Um acontecimento traumático, ele não pode não deixar de ser considerado um acontecimento traumático, foi um acontecimento traumático, nós colheremos isso, quais as consequências disso, desse estresse pós-trauma, mais à frente. Eu acho que a gente já tem colhido isso, tanto na educação, na saúde, na nossa realidade clínica, pacientes que nos procuram com sintomas de hipocondria, sintomas de isolamento, de fobia social, entre outros. A gente já vem percebendo isso, como esse acontecimento traumático tem consequências. E a singularidade do caso a caso, cada caso tem sua história, cada caso tem sua realidade, e precisamos considerar isso e consideramos durante a nossa assistência. Então, como fazer? Bom, aí é interessante porque inicialmente a gente foi procurando todas as alternativas. Cada semana eu tinha muitos grupos, participava de muitos grupos. Cada semana a gente recebia cartilhas novas, documentos novos. A psicologia trabalhou, mas trabalhou muito. Era impressionante porque eu falava assim, não é possível, mais um documento pronto, mais outro documento pronto. Então, assim, profissionais da saúde mental, da psicologia, enfim, mandando cartilhas, Fiocruz, outros profissionais de outras equipes, São Paulo, Rio, outros estados. Então, várias estratégias e trabalhos assim, cartilhas, manuais muito com conhecimento muito amplo, uma técnica muito consolidada e foram chegando assim rapidamente. Então, a gente teve aí a ajuda, o próprio Conselho Federal de Psicologia nos ajudou muito também, outras equipes de saúde, de pesquisa, de atuação no Brasil inteiro e no mundo também, né? Artigos sendo publicados cada vez mais rapidamente. Então, assim, a gente teve aí, percebeu o quanto trabalhamos, né? O quanto os profissionais da saúde mental, os profissionais de um modo geral da saúde trabalharam para avançar cada vez mais em relação à ciência e que a gente pudesse ter alternativas de trabalho com bastante eficácia. Bom, então as resoluções, essa é uma que eu trouxe, que é a Lei de Proteção de Dados, também foi uma lei bastante importante da gente estudar, discutir, pensar, principalmente no uso da tecnologia, porque a gente tem como proteger os dados do paciente a partir dos métodos que a gente utilizava anteriormente, mas com o uso das visitas virtuais, com a alternativa das visitas virtuais e uso da tecnologia, isso foi um grande desafio, como proteger os dados a partir do uso da informação ali, numa tecnologia que era necessária para a gente. Então, tivemos que estudar isso e pensar como fazer. Né? A relação com a família, a relação com os profissionais da saúde, a Lei de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados, ela é essencial para nós profissionais da saúde, porque podemos ser questionados em relação a isso, a gente vê isso aí nas discussões hoje, atualmente, também, né, em relação a isso. E então era outro desafio, mas um desafio que, com as informações que a gente ia recebendo e com as resoluções, nos respaldava a partir do conhecimento. Bom, como foi a rotina assistencial, eu vou falar principalmente das visitas virtuais, porque eu acho que ela foi a mais importante dos nossos ajustes ali, né? Então, eu trouxe até uma foto de uma das nossas iniciais visitas virtuais. A gente tinha alguns celulares pequenos, a gente não tinha tablets. Então, assim, a psicóloga totalmente equipada, né, o equipamento de proteção individual, e essa cena em que o paciente está ali conseguindo entrar em contato com seus familiares e dando seu tchauzinho, né, assim, então, muito importante. Então, assistência presencial aos pacientes e familiares internados, então a gente usava os equipamentos de proteção individual para a nossa atuação, de forma presencial, e a realização das visitas virtuais, que a finalidade é manter o vínculo aí, o apoio ao paciente e seus familiares durante toda a internação. Acho que hoje isso já está mais divulgado e conhecido. Inicialmente a gente tinha muitas dúvidas,
a gente ia utilizando os métodos que a gente ia recebendo, as resoluções, as orientações, do Conselho Federal e de todas as equipes aí que atuavam para a gente nos respaldar tecnicamente e também juridicamente na nossa atuação. Assistência aos pacientes e familiares via telefone ou por chamada de vídeo. Então, o que a gente fez, como a maioria das equipes, foi tentar fazer com que o paciente internado em isolamento, ele não ficasse sem as suas visitas depois, com o passar do conhecimento em relação à transmissão do vírus, a gente conseguiu até ter visitas presenciais dos familiares, mas inicialmente isso era quase que impossível. Bom, e aí os projetos de lei, né, que apareceram, aí a questão que a gente teve aquela discussão do CREMESP sobre as visitas virtuais, e a gente já estava avançando tanto e a gente pensou assim, não, vai voltar para a estaca zero, não é possível. E aí muitos profissionais da saúde discutindo, eu lembro muito das discussões da Luciana Dadalto, enquanto advogada, sustentando a importância das visitas virtuais. Então a gente voltou ali, pensamos que ia voltar para a estaca zero, e aí vem de novo outras alternativas, que aí foi o projeto de lei que considerou a importância das visitas virtuais. Bom, e aí estávamos respaldados novamente. Essa daqui, rapidamente eu vou mostrar para vocês algumas cartilinhas que a gente fez, na verdade, informativos que a gente fez para enviar para as famílias, porque a gente montava grupos com os familiares, então tinha umas orientações anterior à visita virtual, por isso que visita virtual não é só abrir o celular e fazer visita, a gente tem todo um contato antes com a família para realizar as visitas virtuais, então a gente montava os grupos e mandava as orientações sobre a questão de print da tela, a presença de crianças, enfim, que eu vou falar mais à frente, mas assim, a gente tentava fazer com que as orientações sendo passadas para os familiares, como um comunicado, obviamente a gente não tinha como assegurar que aquelas famílias não usariam aquele um print ou o próprio vídeo para uma outra intenção, né? Mas a gente não tinha como assegurar, mas a gente tentava algumas orientações, fazer algumas orientações antes para que isso pudesse ser, vamos dizer assim, um acordo ali, né? Para o sigilo da informação. E a gente também tomava o cuidado para que a filmagem fosse feita apenas no rosto do paciente, para que não tivesse outros pacientes por perto ou outros outras, os próprios, fiquei rouca agora, não consigo falar, maquinário do CTI aparecesse, então para que não pudesse identificar o paciente, o nome do hospital, e enfim, a gente tentava assegurar que aparecesse apenas o rosto do paciente. Bom, então quais foram os impactos das visitas virtuais, a tecnologia aí nos atendimentos? Os impactos aí a gente vai pensar, né, para os profissionais da saúde, os impactos emocionais, que são as identificações, o medo, a impotência, a empatia, a compaixão, entre outros. Porque na nossa realidade, a maioria das visitas virtuais eram feitas por nós, pelos psicólogos, mas muitos profissionais da área da enfermagem nos ajudavam em alguns momentos, então tinha esses impactos, porque havia identificações, às vezes a família estava ali muito fragilizada, o paciente também, às vezes tinha ali um momento em que o paciente ia dizer alguma coisa como se fosse o último pedido, então não tinha como as pessoas não se identificarem com aquele momento. As mudanças na rotina, então, dimensionamento de equipe, sobrecarga de trabalhos, tudo impactou, né? A gente, às vezes, tinha profissionais da saúde se afastando por contaminação de Covid, então, uma equipe reduzida de trabalho, onde sobrecarregava quem estava presente. O uso de EPIs, então, muitas vezes estávamos ali como se fossem astronautas, né? Todo equipado para entrar, e como que era a relação ali com o paciente, se ele não conseguia nem reconhecer quem éramos. Muitas vezes perguntava, quem é você? Né? Porque você tinha que se apresentar, porque eles não sabiam, com todo equipamento, quem que nós éramos, se era o fisioterapeuta, se era o médico, se era o psicólogo. Então, toda essa questão
das normas de segurança que também impactavam ali na relação, na humanização da relação, né. O risco de contaminação, como eu já falei, paciente, família, equipe, a exposição da imagem, o sigilo da informação, elas precisam ser tratadas. Então, muitas vezes, o tratamento disso era um tratamento feito com muito cuidado anterior ao contato com essas famílias e durante o contato com essas famílias e com o paciente, para que a gente mantivesse aí o sigilo da informação. O manejo técnico aí no suporte aos familiares e pacientes durante toda a visita. Problemas técnicos, quem não sofreu com isso, por mais que a gente tivesse ali toda a tecnologia ao nosso avanço, para nossa, de avanço para a nossa atuação, muitas vezes a internet caía, o celular não funcionava, e enfim, né? O aumento do nível de estresse nesse momento para o profissional e para os familiares. É interessante porque às vezes o paciente pedia para falar com a família antes de ser entubado. A equipe toda sendo correndo e a internet não funcionava, naquele lugar não estava, e o paciente ia ser entubado e a gente naquela correria para realizar a visita. Bom, então vamos pensar agora quais os impactos aí para os pacientes e familiares. Então, para os pacientes, os positivos e os negativos. Para os pacientes, os positivos é a proximidade do contato com familiares e as pessoas queridas, o momento de trocas afetivas, a escuta, a validação da dor e das emoções ali, a resolução de demandas e preocupações laborais, financeiras e pessoais. Quantas situações a gente resolveu ali de última hora para o paciente? O paciente passar senha para os seus familiares, fazer suas diretivas antecipadas de vontade, delegar alguém da família alguma informação, alguma atividade que precisava ser realizada, e o acesso à informação também, né, porque o paciente também acabava tendo acesso à informação. E os negativos para o paciente? A fragilidade emocional diante do contato com familiares, que a gente tinha que acolher essa fragilidade, acolher a família, acolher o paciente, o medo da morte, os incômodos próprios do tratamento, o paciente às vezes não estava em condição de fazer a visita, mas demandava daquilo, o delírio, então as confusões ali, né, o delírio como uma condição também, um quadro clínico e que muitas vezes impedia as visitas, apesar da gente a gente fez muitas visitas virtuais com pacientes intubados, só que a gente pegava o consentimento desse paciente anterior. Então, todas as vezes que o paciente entrava no CTI, a gente conversava com o paciente, que a gente precisava saber se em algum momento que ele não tivesse consciente, nós poderíamos realizar as visitas virtuais e com quem que poderíamos realizar, e registravam esse prontuário. Então, a alteração do humor e o estigma da própria doença. Para os familiares e amigos, os positivos, a proximidade de contato com o paciente, o momento de trocas ali afetivas, a comunicação com a equipe de saúde, porque isso era possível nesse momento, e a participação do tratamento e os rituais de despedidas. Quantos rituais de despedidas acompanhamos, né? E os negativos, a questão do impacto emocional, não como negativo, mas dependendo do impacto emocional, muitas vezes a gente tinha ali que manejar isso, às vezes a pessoa do outro lado estava muito emocionalmente muito afetada, a gente tinha que acolher, e isso era um manejo difícil naquele momento. O sentimento de impotência, porque você está do outro lado, você não está perto, então é um sentimento de impotência muito grande. E a visita de crianças menores sem autorização prévia. Isso também era uma questão muito importante, porque às vezes a gente discutia, conversava, porque dependendo do que a criança vai ver ali, naquela imagem, pode ser muito impactante para a criança, então a gente pensava muito nisso antes, mas às vezes acontecia, a gente estava fazendo a visita virtual, parecia uma criança de 4 anos que a família colocava na cena. Bom, então, o atendimento psicológico durante a visita virtual, o manejo é focado no cuidado da comunicação paciente e familiares, um manejo não tão simples, um manejo difícil, é preciso de muita técnica, conhecimento, para que seja feito da melhor forma possível. Eu acho que a gente já tinha isso, mas a gente precisou fazer de uma outra forma, porque foi um dos maiores desafios para a gente, a própria atendimento virtual, né? Os atendimentos virtuais hoje a gente já está acostumado, mas inicialmente foi bastante difícil.
A experiência nos mostra que a tecnologia ela vai aproximar as pessoas, mas é preciso uma escuta atenta durante os atendimentos, não é só aproximação. Senão, podemos negligenciar a subjetividade exposta sem ao menos notá-la, né? Então, precisamos ficar bem atentos ali durante. E as ameaças, que é a fragilidade do corpo, o mundo externo e a relação com os outros seres humanos enquanto ameaça. A questão da voz, o áudio como voz e o olhar como vídeo. Isso foi uma das questões que a gente discutiu muito, então no vídeo era a expressão do olhar e a voz como áudio, né? O manejo técnico, mas ético, sem considerar o ético. Bom, então é só duas frases de pacientes que deixaram para a gente. Temos muitas frases, mas eu trouxe essas duas. Vocês estão me dando um pouco da vida de vocês para nós que estamos com ela faltando. Escrevemos a frase exatamente como o paciente escreveu. Falou ou escreveu. Esperamos o dia todo por esse momento da visita, nem que seja 5 minutos. Esse momento é o melhor do dia, tranquilizando o coração, né? Então, aqui 2 acadêmicos que trabalhavam com a gente, os acadêmicos nos ajudaram muito e assim, esse rostinho de felicidade deles, para eles era a maior alegria realizar as visitas virtuais. Então, eu sempre coloco essa foto deles em agradecimento, porque foi uma equipe de acadêmicos valiosa que nos ajudou muito. Então, não podemos negar esse real que se abateu sobre todos nós, não temos como negar. E o real é impossível da gente olhar de frente, né? Então a gente precisou aí de alternativas para se haver com esse real. Bom, para começar, o psicanalista em sua prática clínica, ele tem como referência fundamental o axioma freudiano do determinismo psíquico, ou seja, o que rege o funcionamento psíquico de alguém, seus atos e palavras, é o inconsciente. Isso significa dizer que para a teoria psicanalítica, nada é fortuito, nada acontece por acaso, então tudo tem que ser considerado, e foi uma experiência bastante importante a gente considerar ali a singularidade humana, o sofrimento humano, o desamparo, mas que a gente pudesse, diante disso, fazer a nossa parte, né? Bom, é isso. Eu acho que eu tentei falar aí, acabei falando um pouco mais, porque a gente não tem a outra palestrante, então me estendi um pouco mais, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Estou aqui disponível se houver alguma pergunta. Muito obrigada, Alexandre. Que riqueza de apresentação, nada como ouvir a experiência, né, tão próxima, tão direta. Isso tem um valor realmente incalculável. Me chama a atenção que esse momento, né, da nossa atuação profissional, ele serviu muito para evidenciar o quanto havíamos avançado já em termos de humanização do atendimento hospitalar, não é? Não só para a equipe que sentiu falta, mas eu vi isso muito também com pacientes e familiares. Maior consciência dos direitos do paciente, maior, né, destaque para a necessidade do cuidado emocional. Isso foi algo que foi solicitado e mostrou o quanto avançamos durante todo esse tempo para que essas coisas chegassem a ser naturalizadas. E no momento em que isso foi, né, sofreu uma restrição imposta, né, por motivos bastante importantes, sim, mas que foi uma restrição involuntária, todo mundo sentiu. E realmente todo o meu respeito e agradecimento a vocês que se desdobraram aí para manter esse foco, encontrando outros formatos. Isso foi extremamente importante. Foi. Nós vamos abrir aqui, então, para perguntas, né? Temos aqui alguns comentários, né? A Maria Luísa Soares comenta que foi uma revolução profissional. A Aline da Cruz Neves comenta, né, sobre a experiência dela, quando o marido dela ficou internado com Covid, né, a angústia que era esperar a ligação, né, e que, agradecendo que foram pessoas muito acolhedoras. A Tamires Gabriele Barbosa dos Santos pergunta quais eram as técnicas utilizadas nesses atendimentos com os familiares. Bom, a técnica que a gente utiliza é o que a própria psicologia tem como base, né? A gente precisa, assim, primeiro,
escutar qual a demanda que se apresenta ali, e a partir da demanda a gente trabalha o que é possível nesse contexto. Então, o que a gente tentava fazer, primeiro escutar o que a família tinha para dizer, não era só já iniciar um trabalho de realizar as visitas virtuais. Então, a gente fazia um contato via WhatsApp e telefone, inicialmente com os familiares. Quando os familiares apresentavam alguma questão de sofrimento, a gente pedia a permissão de fazer um contato por telefone para o atendimento. Os pacientes internados, só para também relembrar, que os pacientes internados em unidade de internação, nós fazíamos uma ligação por telefone e atendíamos o paciente por telefone como uma triagem. Quando o paciente apresentava alguma demanda mais importante, a gente equipava, né, com equipamento de proteção individual, paramentava com equipamento de proteção individual e seguia para o atendimento presencial com o paciente, e ali a gente atendia os familiares também no quarto, que geralmente só podia ficar um familiar. Quando era no CTI, a família fazia contato por telefone com a gente, pelo telefone no WhatsApp, então a gente primeiro escutava um pouco dessa família, tentava entender o que estava acontecendo em termos dos impactos emocionais, fazia às vezes um contato telefone para acolhimento efetivo desse sofrimento e depois seguia para a rotina das visitas. As visitas eram realizadas após o acolhimento desses familiares. E a gente definia com os familiares quem seriam as pessoas que participavam. Obviamente, a gente orientava que era importante ser as pessoas mais próximas, a gente não deixava um grupo muito grande, às vezes a gente limitava um grupo de 4 pessoas. Quando era uma família que demandavam mais pessoas, a gente dividia, às vezes, o grupo, ou permitia. Mas a técnica é sempre a técnica, quando eu falo da psicanálise, né, da escuta, ali do sofrimento, e a partir dali a gente seguia com o suporte. Óbvio que muitas pessoas precisavam de um acompanhamento e um tratamento. Às vezes a gente direcionava essas pessoas, os familiares, né, para que eles buscassem o tratamento. Com o paciente no CTI, é o atendimento que a gente faz normalmente, né, atender o paciente no leito. Só que a diferença é que a gente atendia o paciente no leito quando ele não estava entubado, né, com um equipamento de proteção individual, né, que é um equipamento em que muitas vezes impedia muitas vezes esse contato ali mais próximo com o paciente. Tinha uma distância, mas os atendimentos eram feitos dessa forma, né. E usando a nossa técnica da psicologia, cada um tem ali, a gente não usava ferramentas de avaliação, óbvio que tem, né, avaliação de delírio, os cuidados paliativos, humanização, entre outras técnicas que elas se mantinham, né, elas se mantinham. A questão da limitação do esforço terapêutico, o próprio paciente apresentar ali questionamentos sobre suas diretivas antecipadas de vontade, entre outras alternativas outras metodologias que a gente tem de trabalho que tem a ver com a terapia intensiva. Mas a escuta, o manejo do acompanhamento psicológico, ele era natural, porque a gente estava lá, né? Nós estávamos, a equipe estava dentro do CTI. Ela não estava fora, ela estava lá, a equipe de psicologia atuava. A gente só não atendia no andar presencial antes de avaliar a triagem por telefone, para a gente evitar um pouco o contato da psicologia sem necessidade, né? Então, assim, a paciente apresentava a necessidade, a gente ia. A maioria apresentava, né? Então, a gente ia na maioria. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é isso. Então, a técnica, ela e aí sim, né, o que eu falei lá na apresentação, a gente mandava os recadinhos, que eram os informativos sobre as orientações que precisavam ser respeitadas em relação à visita virtual, que é sobre o sigilo da informação, a postura ali diante a gente explicava também previamente para os familiares que o paciente poderia apresentar algum nível de confusão mental, né, do delírio, enquanto o paciente poderia ter um risco, a mesma questão, a questão da expressão das emoções, então a gente orientava as famílias antes. Ótimo, Alexandra, acho que ficou super claro.
Aqui a Ana Luísa Nascimento agradece, né, a partilha dos conhecimentos. Não sei se temos alguma outra pergunta. Tamires conta que respondeu sim, agradece. E como é bonito isso, né, Alexandra, de, dentro de contextos massivos, poder encontrar caminhos para a singularidade. Sim. É possível, não é necessário abrir mão disso, e isso se manifesta de diferentes formas, né? Puxa aí a criatividade do profissional para poder defender esse espaço tão valioso. Temos aqui mais uma pergunta. A Jennifer pergunta como era feito o manejo do delírio na terapia intensiva. Ah, sim, uma boa pergunta. O delírio o manejo já era feito anterior, né, à Covid, porque nós temos protocolo de delírio, então o delírio é avaliado por toda a equipe multiprofissional. Obviamente, os psicólogos acabam ficando mais envolvidos nessa avaliação, porque a gente sabe que o delírio é um quadro clínico, né, o delírio não é um quadro emocional, é um quadro clínico, o paciente tem alteração do nível de consciência, então ele vai ter, em função de vários problemas, né, ali, o uso de medicamentos, o próprio quadro clínico, então é um quadro clínico que tem que ser avaliado por toda a equipe. Só que o protocolo de delírio foi feito pela equipe multi, então a gente já fazia avaliação de delírio antes, a gente usa o CAM, que é uma metodologia de avaliação de delírio, mas quando a gente já está mais em conhecimento, já sabe mais avaliação de delírio, já tem uma prática com avaliação de delírio, é mais fácil isso ser feito. A avaliação de delírio é feita, como eu disse, por toda a equipe, mas na psicologia, como a gente tem uma rotina sistematizada de fazer uma triagem em cada paciente, quando a gente observa que o paciente está apresentando um quadro de delírio, imediatamente a gente comunica a equipe, mas muitas vezes a equipe já também tem essa noção. Aí é feito toda a tratativa farmacológica e não farmacológica do controle do delírio. A não farmacológica, uma das alternativas é a presença da família. Então, com a Covid, as visitas virtuais eram um manejo em relação ao controle do delírio, que o paciente ia ter contato com seus familiares. Nem sempre a gente consegue evitar, né? O delírio é um quadro clínico que se apresenta em terapia intensiva o tempo todo. Mas o que a gente usava era o protocolo, seguia o protocolo assistencial de delírio e avaliava sempre como a gente fazia com os outros pacientes também. Todos os pacientes em terapia intensiva, eles devem ser avaliados, é um dado vital, né, assim, tanto é que tem risco, o paciente com delírio tem risco de morte em função do quadro de delírio. Algumas instituições avaliam delírio de hora em hora, algumas instituições avaliam de manhã e de tarde. Então, assim, cada ambiente tem ali mais ou menos seu controle, cada instituição tem seu controle de delírio. O de hora em hora é o ideal, mas o ideal nem sempre a gente consegue seguir, né? Mas a psicologia está muito próxima ali da avaliação de delírio. Existem vários protocolos e ferramentas para avaliação de delírio, o CAM é um deles. Ok. Aqui o Júlio César e a Lidiane estão agradecendo também a partilha dos conhecimentos. E a Cláudia pergunta, como lidar com uma situação tão grave como o Covid e não se envolver emocionalmente com a situação do paciente? Se existe alguma técnica ou dica que você possa dar? É uma ótima pergunta, é o que eu falei na minha apresentação. Algumas pessoas se envolveram assim, intensamente em função da identificação também, né? Obviamente a gente sabe que as pessoas têm, o profissional da saúde, muitos deles têm compaixão, sofrem ali com o sofrimento do paciente, a própria, o nosso conhecimento e a experiência ao longo do tempo que a gente atua na área da saúde, isso vai nos ajudando a distanciar o que é meu e o que é do outro, né? Obviamente, isso não é uma tarefa fácil. Não é fácil se distanciar, ainda mais quando tem uma identificação.
Eu acho que cada um encontra a sua própria alternativa. Muitas vezes, a gente da psicologia, a gente tem nossa terapia, nossa análise pessoal, onde a gente vai falar do que a gente sentiu, do nosso sofrimento, enfim. E a gente sabe o quanto é importante haver um distanciamento do sofrimento do outro para que você possa atender o sofrimento do outro. Se você está ali envolvido, você não consegue fazer seu papel. O cirurgião não consegue abrir um peito de um paciente se ele não se distanciar daquele paciente emocionalmente, né? É impossível você abrir o peito de alguém que você ama, né? Então você tem que ter um distanciamento ali. E esse distanciamento, cada um vai encontrar sua alternativa. Eu acho que os profissionais da saúde, muitas vezes, acabam sofrendo por não ter esse distanciamento, por não conseguir fazer manter esse distanciamento que é extremamente importante. Agora, assim, eu não sei se tem uma técnica. Eu acho que a gente da psicologia, a gente estuda isso ao longo de toda a nossa formação, tentando fazer esse trabalho de que o sofrimento do outro não é o seu sofrimento, é do outro. E a partir do que o fato de você estar ali, você tem algo a fazer por ele. E o que você vai fazer? Escutar esse sofrimento, legitimar, considerar e tratar, né? No consultório a gente faz isso, no hospital muitas vezes a gente faz isso pontualmente, às vezes a gente até consegue seguir um pouco adiante dentro das limitações ali do contexto. Então, eu acho que assim, não existe uma resposta para isso. Eu acho que tem, na nossa técnica, a gente diz que para ser psicólogo a gente precisa de conhecimento teórico, de terapia e de supervisão clínica, né? A supervisão clínica nos ajuda a esse distanciamento, a terapia nos ajuda. Nem todo mundo precisa de psicólogo, mas o psicólogo precisa de fazer terapia, porque senão nesse momento você vai se envolver. O médico vai se envolver? Vai. Mas o que ele tem para fazer é diferente do que nós temos para fazer. Nós estamos lidando com o emocional, a gente não pode se envolver se identificando e não conseguindo fazer, chorando junto com o paciente, vamos pensar assim, né? Chorando junto com o paciente, sofrendo junto com o paciente. Tem que ter um distanciamento. Eu sempre converso, quando eu faço alguma supervisão da minha equipe, que eles falam, ai, mas eu fiquei morrendo de dó. Eu falei, mas o que você sentiu? Então me fala o que você sentiu. Isso não é seu? Talvez você tenha que entender isso um pouco melhor na sua terapia, porque o do paciente é outra coisa. A gente precisa escutar o que o paciente está dizendo e ajudá-lo nisso. Mas não é uma tarefa fácil. Eu acho que o que nos ajuda muito a terapia, os profissionais da saúde, o que ajuda é a própria rotina, todos os dias eles estão vendo aquilo começa a ficar meio banal, né? Mas o que não pode, a gente não tá. Você ter compaixão é uma coisa, você se identificar é outra, você se colocar no lugar do outro como a outra pessoa é outra coisa também. Então a gente tem a técnica, eu acho que é o tripé, conhecimento profissional, estudar, supervisão e a terapia. Sem terapia ou análise é difícil. Realmente, né? Especialmente no nosso caso, em que é praticamente uma condição de trabalho o envolvimento emocional. Né? Não existe uma terapia, um trabalho terapêutico, um acolhimento, sem algum grau de envolvimento. A questão é esse grau de envolvimento. Não pode ser um mergulho na realidade do outro, não pode ser uma mistura da realidade do outro com a nossa. Sim. Então, assim, é importante a gente prestar atenção nesse tripé, que realmente super de acordo, ele é fundamental. E lembrar que o cuidar de quem cuida nos inclui também. A gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. E isso tem que ser prévio às situações de críticas que se enfrentaram agora. O Covid teve essa diferenciação em que mudou também muito o público de CTI, né? Pessoas de idades variadas, de condições de saúde variadas, e isso favoreceu entrar em contato com alguém que parecia não só a nossa mãe, a nossa avó, mas também um filho, um irmão, né? Um colega de trabalho. Então, isso realmente mexeu de uma forma diferente, mas garantir, se incluir no cuidado de quem cuida, faz muita diferença nesse momento. Sim. A Andréia, Marta,
pergunta se vocês da equipe de psicologia aplicavam diretamente a escala Kahn, no caso do manejo do delírio. Ó, nós já aplicamos a escala Kahn, mas como é o que eu falei para vocês, como a gente está diariamente ali no CTI, tem uma rotina sistematizada e a gente já avalia delírio muito diariamente, então muitas vezes não era nem necessário aplicar o Kahn. Mas é interessante, vou dar um exemplo, porque às vezes pacientes com delírio hipoativo ou delírio misto, às vezes a gente confunde, né? Eu lembro de uma psicóloga que aplicou o Kahn num paciente e ela falou assim: eu tô na dúvida se ele tá com delírio mesmo. Ela falou: vou aplicar o Kahn porque eu estou na dúvida. Aplicou o Kahn, aí a pergunta: uma pedra flutua na água? Aí o paciente disse assim: você é boba, menina, você é burra. Claro que flutua. Aí pronto, né? Quer dizer, que ela estava na dúvida e, assim, ela tem uma rotina, ela tá sempre avaliando o delírio no CTI, nesse paciente ela ficou na dúvida, ela falou: vou aplicar o Kahn. Uma pedra flutua na água? Ele: hein, menina, você é boba? Você é burra? Claro que flutua. Então é isso, né, às vezes o Kahn, a gente até fez um Kahn de bolso, às vezes o Kahn pode nos ajudar, mas quem tá na rotina, muitas vezes os médicos mesmo não vão aplicar o Kahn, porque eles não têm muitas dúvidas em relação ao delírio, né, o delírio tem ali características muito específicas, então na rotina a gente, mas quem tem dúvidas, por exemplo, às vezes enfermagem que tá com dúvida, a gente pede para aplicar o Kahn, porque aí define, né. A Ana Luísa comenta aqui, né? Pensando que a hospitalização já é difícil para os pacientes em relação a serem afastados da família, e ainda se agravou com o contexto pandêmico, aquece o coração saber sobre esses manejos tão humanos de aproximação do paciente e da família. Faz total diferença. Total. Bom, parece que não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer enormemente aqui a presença de todos e poder compartilhar toda essa vivência, né? É super importante. É claro que a gente espera não precisar passar por tudo isso de novo, mas poder trocar, poder pensar juntos, poder entender essas dinâmicas faz toda a diferença para qualquer situação que a gente venha enfrentar. Vivemos essa realidade diferente e mostramos aí a nossa capacidade de adaptação enquanto profissionais para fazer valer aí esse espaço da singularidade, da subjetividade. Alexandra, muito obrigada pela sua Eu te exposição, agradeço. foi excelente. Muito obrigada a todos. Desejo aí um bom restante de dia e de continuidade aí do Congresso. Muito obrigada. Eu que agradeço.